Olá pessoal, somos acadêmicas do curso de Pedagogia pelo FSM, a UAB, e somos do Polo de Três Passos. Estamos aqui fazendo trabalho de Psicologia. Eu sou a Janine. Eu sou a Sinara. Eu sou a Vanusa. Eu sou a Gianice. E eu sou a Sandra. Então, estaremos agora apresentando o trabalho para vocês. Eu vou falar um pouco então sobre quem foi Erik Erikson. Erik Hamburg Erikson nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 1902 e veio a falecer em 1994. Inicialmente, então, ele optou pela carreira artística, mas então ele foi convidado a trabalhar em uma escola para pacientes submetidos à psicanálise. Então ele entrou em contato com o grupo de Anna Freud. Em 1933, quando ele se casou com uma canadense, ele se mudou para os Estados Unidos e daí ele continuou os estudos na psicanálise e tornou o primeiro psicanalista infantil americano. Daí ele não negou a teoria do Freud sobre o desenvolvimento psicossocial, mas mudou o seu enfoque para o problema da identidade, das crises do ego, enfatizando o contexto sociocultural do desenvolvimento. O estudo da identidade tornou-se estratégico para o autor, que viveu em uma época onde a psicanálise deslocava o foco do id e das motivações inconscientes para os conflitos do ego. A cada etapa, o indivíduo cresce a partir das exigências internas do seu ego, mas também das exigências do meio em que vive, sendo, portanto, essencial a análise da cultura e da sociedade em que vive o sujeito em questão. Em cada estágio, o ego passa por uma crise, que dá nome ao estágio que ele está estudando. Essa crise pode ter um desfecho positivo, que é a ritualização, ou negativo, que se chama de ritualismo. Da solução positiva da crise surge um ego mais rico, mais forte, e da solução negativa temos um ego mais fragilizado. A cada crise, a personalidade vai se reestruturando e se reformulando de acordo com as experiências vividas por aquele sujeito, enquanto o ego vai se adaptando a seus sucessos, a seus fracassos. Erikson criou alguns estágios, que ele chamou de psicossociais, onde ele descreveu algumas crises pelas quais o ego passa ao longo do ciclo vital. Nós vamos agora apresentar o quinto estágio, que é o estágio que traz a identidade versus a confusão de identidade. Foi nesta fase que Erikson teve mais trabalhos. Ele desenvolveu um livro inteiro dedicado a esta questão. Então, em seus estudos, Erikson ressalta que o adolescente ele precisa de segurança frente a todas as suas transformações, tanto as físicas como as psicológicas, de todo esse período que ele está passando. E essas inseguranças ele encontra na forma de sua identidade, que foi construída com o seu ego em todos os estágios anteriores a este. E esse sentimento de identidade se expressa nas seguintes questões presentes para os adolescentes. Sou diferente dos meus pais? Quem eu sou? O que eu quero ser? Então, respondendo a essas questões que o adolescente ele pretende se encaixar em algum papel na sociedade. Daí vem a questão da escolha vocacional, dos grupos que frequenta, de suas metas para o futuro, a escolha de um par e tantas outras dúvidas que surgem, então, nesse período da adolescência. E existe também o surgimento de um envolvimento ideológico, segundo Erikson, onde o ser humano precisa sentir que determinado grupo apoia suas ideias e a sua identidade. Mas se o adolescente desenvolver uma forte identificação com determinado grupo, surge então um fanatismo e ele passa a não defender mais só as suas ideias, e sim defende cegamente algo que se apossou e que não é suas ideias próprias. Então, Erikson, ele discute a integração de adolescentes em grupos nazistas, fascistas, como, por exemplo, Erikson cita no livro em 1987. E toda a preocupação do adolescente em encontrar um papel social provoca, então, essa confusão de identidade
que afinal a preocupação com a opinião alheia, o que os outros vão pensar daquilo que faz, daquilo que diz, modifica o tempo todo suas atitudes. Remodelando assim então a sua personalidade, muitas vezes em períodos muito curtos, seguindo o mesmo ritmo das transformações físicas que acontecem com ele. E Erikson então lembra que o ser humano mantém suas defesas para sobreviver. Ao final de qualquer problema, uma delas pode ser então ativada. Então, concluímos que no 5º estágio, o jovem experimenta uma série de desafios que envolvem suas atividades para consigo mesmo. Caso ele não encontre resposta para essas questões, ele pode se desorganizar, perdendo um senso de referências. Nessa confusão de identidade, o adolescente pode se sentir vazio, isolado, ansioso, sentindo-se também muitas vezes incapaz de se encaixar no mundo adulto. Durante esta fase da vida, há sempre uma procura de algo mais. Há crises de indecisões, situações conflituosas, que tendem a ser resolvidas de um modo ou de outro. Quando essa identidade então estiver firme, ele será capaz de ser estável com os outros, conquistando, segundo Erikson, a lealdade e a fidelidade consigo mesmo, com seus propósitos, conquistando um senso de identidade contínua. Depois de estudar esse estágio, pude perceber muito que vivo no meu dia a dia com a minha filha, que é adolescente. Vou contar um pouco do que se passa em minha casa, porque consigo ver claramente essa fase de Erikson. Ter uma filha adolescente não é nada fácil, aonde ela se encontra com muitos conflitos, não sabe para onde vai, como vai se vestir, como vai se comportar na sociedade. Para isso temos que nós, como pais, ajudar muito, tentar clarear essas ideias, ouvir eles falar e conversar muito com eles. A conversa é o essencial para formar o adolescente. Conforme estudamos neste artigo de Erikson, eu na fase da adolescência me encontrei muitas vezes em situações conflituosas, pois tinha dificuldade de me aceitar meu cabelo, o meu nariz, eu não gostava do meu nome, eu passava muito tempo em isolamento no meu quarto, escola, eu ia para casa, o quarto só, eu não gostava de sair com meu pai, sair com a minha mãe junto. Hoje eu passando dessa fase, não tenho mais problemas nenhum com esses conflitos, né? Hoje eu me aceito, hoje eu gosto do meu cabelo, hoje eu gosto do meu nariz, gosto do meu nome e superei todos esses medos, esses problemas que tinha na adolescência e me inseri no mundo adulto.